nos últimos 100 anos, nós vimos uma verdadeira revolução no mundo, que coincide com os 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima. A Nossa Senhora de Fátima talvez seja a aparição mais extraordinária de Nossa Senhora, de todas as mensagens, né, que ela veio trazer, porque ela vem tocar o coração do mundo, daquilo que estava por acontecer e que de fato veio a acontecer, né, na história da humanidade. Falando do amor de Deus, do amor infinito de Deus, nós podemos dizer que existe algo que Deus ama mais em toda a criação. O que é que Deus ama mais em toda a criação? O homem, né? O ser humano. O ser humano, imagem e semelhança de Deus. Deus ama todas as suas criaturas. Deus ama os anjos, mas Deus quis fazer de nós os seus filhos. Então, nós podemos dizer com certeza que Deus ama mais a cada um de nós, né? Nós somos objeto da predileção de Deus. Mas de toda a humanidade, de todos os homens que existiram e que existem e que existirão, tirando Jesus, que também é homem, mas é Deus, né? Então, das criaturas, quem Deus ama mais? A resposta é imediata, né? Maria Santíssima, porque é a sua mãe. Ele escolheu para ser a sua mãe, né? Maria Santíssima é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa de Deus Espírito Santo, né? Ninguém está mais íntima da Santíssima Trindade do que a Virgem Maria. Pois bem, isso é um mistério de fé que nós somos muito felizes em acreditar e nós queremos contemplar esse mistério por toda a eternidade, o mistério do amor de Deus, né? E amar o amado. Por outro lado, nós sabemos que desde a queda dos anjos, a rebelião dos anjos, o pecado original, existe alguém que odeia a Deus, que é o demônio, né? O demônio odeia profundamente a Deus e eternamente, sem volta. E odiando a Deus, ele odeia tudo que Deus ama, né? Assim como, quando eu amo uma pessoa, eu tenho a tendência a gostar das coisas que ela gosta, né? E, aliás, por exemplo, se você quer agradar uma mãe, você agrade a quem? Os filhos. As senhoras dizem logo, né? Não precisa nem eu terminar a frase, né? É automático. E se você quer ofender uma mãe, você ofende a quem? O filho. Essa relação também, obviamente, entre Maria Santíssima e Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você quer agradar Jesus? Honre a sua mãe, né? Você quer ferir Maria? Desonre Jesus, né? De modo muito superior a nós que somos pecadores, né? Que somos fracos. Então eu posso dizer que depois de Deus, quem o demônio mais odeia é a humanidade, né? O demônio odeia tudo, odeia as criaturas todas, mas odeia mais a humanidade. E na humanidade, quem é a criatura humana que o demônio mais odeia? Nossa Senhora, né? Então o ódio contra a mulher. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, nós vemos aquela imagem do dragão que vomita um rio para afogar a mulher que havia dado o filho, aquela mulher com a coroa de 12 estrelas, a lua debaixo dos pés, né? A imagem da Virgem Maria, que é a imagem da igreja, né? Também tem essas duas significações. A Virgem Maria é a imagem perfeita da igreja. Então Nossa Senhora é aquela mulher que dá à luz o filho que é arrebatado para junto de Deus, do Pai, né? E o dragão que tenta atacar a mulher. Então esse ódio a Deus
que se manifesta no ódio, a Virgem Maria, pela sua humildade, pela sua santidade, pelo seu sim, trouxe a derrota do inimigo, né? O sim de Maria que foi na encarnação, mas que foi durante toda a vida de Jesus e até na cruz. Nossa Senhora não gritou, parem de fazer isso, né? Deixem o meu filho. Não, ela suportou porque sabia que aquele era o desígnio de Deus, né? É um mistério de dor, que não podemos nem imaginar o tamanho da dor da espada que transpassou o coração de Maria, como havia profetizado Simeão, né, lá na apresentação. Mas eu diria também que nesse ódio contra a Virgem Maria, não podendo atingi-la, o demônio tenta atingir aquelas que a ela se assemelham, que são as senhoras. O demônio odeia todos nós, obviamente, mas as senhoras lembram a Virgem Maria, né? Pela maternidade, pelo ser feminino, né? Enfim, cada mulher, independente de ser mãe ou não, mas traz traços da beleza da Virgem Maria, né? Da bondade da Virgem Maria. Então o demônio, ele tem ódio quando a mulher lembra a ele aquela que esmagou a sua cabeça, né? Esmagou a cabeça de Satanás. Então, desde sempre, mas especialmente nos últimos 100 anos, então eu coloco como ponto de referência Nossa Senhora de Fátima, mas é claro que antes sempre o demônio odiou Maria e sempre odiou a mulher, né? Sempre quis rebaixar a dignidade da mulher, né? A beleza, a grandeza. Então, no último século, depois das guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, então parece que o inimigo, ele arquitetou um plano para desfigurar a imagem da Virgem Maria, a lembrança da Virgem Maria nas senhoras. Um plano diabólico. Então aquilo que mais caracteriza, né, uma senhora, uma dama, uma mulher de qualquer idade, seria a feminilidade, o ser feminina, né? O ser pura, o ser mãe, né? Seja mãe carnal ou mãe espiritual, né? Ou mãe espiritual também. Então, foi surgindo movimentos, certamente inspirados pelo próprio demônio, para fazer com que houvesse uma luta entre os sexos. A gente fala muito, está muito na moda essa palavra ideologia de gênero, né? Então os ideólogos do gênero são tão insanos, né, que eles classificam cerca de 50 gêneros, uma coisa assim, coisa de maluco, uma coisa de doido, assim, sem brincadeira nenhuma, é uma coisa de louco. E os conservadores, né, as pessoas que querem manter as coisas normais, dizem que existem quantos gêneros? 2, né? Mas eu vou dizer outra coisa para vocês, ainda está errado ainda. Só existe um gênero, o gênero humano. E nesse único gênero humano, existem 2 sexos, o sexo masculino e o sexo feminino. Então só tem um gênero. De fato, o gênero humano. Nós somos todos humanos, seres humanos, amados por Deus, imagem e semelhança de Deus. Eu sou, como homem, imagem e semelhança de Deus. A senhora é, como mulher, uma imagem e semelhança de Deus. Gênero humano, um só. E eu pensava aqui numa comparação, é bem
distante da realidade, tá? Mas a gente olha aqui para essas montanhas, existem muitos elementos que formam essa paisagem, né? E digamos que predomina as rochas, né? Ou não. Existem rochas e existem flores. O que é mais importante? O que é mais bonito? O que é mais, sei lá, o que a gente poderia jogar fora? As pedras ou as flores? Sinceramente, eu acho que nenhum nem outro. Porque Deus quis que existissem as rochas, né, e as flores. Então, a comparação é bem absurda, né? Porque são duas coisas diferentes, duas naturezas diferentes, né? Mas um complementa o outro. Mas eu não posso dizer para a rosa, poxa, você é inútil, você é frágil, coloridinha, bela, delicada, perfumada. Nossa, hoje eu estou elogiando, né? A rocha que é legal, ela é firme, ela é forte, dá para pisar em cima dela, né? Dá para chutar, dá para cair raio. Pode ser o contrário também, né? A rocha dizer, né? Ou falar o contrário, a rocha não presta, ninguém nem vê, está lá debaixo da terra. A vaca faz cocô em cima. Sei lá, né? Legal é a flor, porque a flor, né, bonita. Aí, não, gente, o bom é ter os dois. Mas o bom mesmo é que os dois sejam diferentes. Porque se a flor for de pedra, ou se a rocha for de flor, se for fofa, né, não tem mais montanha nenhuma, né? E se a flor for de pedra, não tem beleza nenhuma. Aí acabou-se. Fica horrível, né? Então, a comparação é meio estranha. Comparação feia, mas... Porque repito, é bem estranho, porque são duas naturezas diferentes. Nós somos a mesma natureza. Somos do mesmo gênero, né? Gênero humano, somos seres humanos, somos filhos de Deus. E temos diferenças. Essas diferenças são criadas e queridas por Deus. Deus quis assim. Deus quis assim. E assim é que é bom, e assim é que é belo, e assim é que é bonito, né? Não pensem que para mim é um pouco estranho, eu nunca preguei um retiro só para mulheres, né? Mas vocês são engraçadas. Obrigada. São tão delicadas, né? Passa ferro na roupa, eu ouvi dizer, né? Mas uma coisa, uma vez eu estava na festa de casamento, estava eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, não, acho que era num batizado, uma festa de batismo. E aí, meu pai falou essa frase assim, você sabe para que a mulher se veste? Aí eu, porque minha mãe fez uma observação, olha o sapato da fulana. Aí meu pai falou assim, né, você sabe por que a mulher se veste? Aí eu falei, não. Ele disse, é para outra mulher. Porque só quem observa sapato é mulher. Se me perguntar o sapato das senhoras, eu não sei. Vou saber agora que eu estou olhando, mas daqui já não sei mais. Pronto. Eu não sei o que é que as senhoras estão calçando. Eu nem vi. Olha, eu sou tão assim que eu morei 2 anos com um padre numa paróquia. E uma vez alguém comentou sobre o óculos do padre. Eu disse, ele usa óculos. Tudo bem, é um pouco exagero, né? Mas é uma característica da feminilidade, né? Gostar dos detalhes, né? Na verdade, é uma capacidade que os homens não têm muito. Não tem muito, né? Assim, a atenção aos detalhes. Já os homens gostam das coisas maiores, assim, né? Mas é até psicológico isso, né? Existem diferenças físicas, existem diferenças psicológicas, existem diferenças espirituais. E são complementares. Até mesmo nos celibatários, nós precisamos da imagem da Virgem Maria. Uma imagem materna perto de nós, né?
É bom isso. Na igreja existe também essa complementação. Mas é exatamente esses pontos, pelo ódio que o demônio tem pela Virgem Maria. Então, ao ver traços da santidade, da feminilidade, da maternidade, da pureza, da Virgem Maria nas mulheres, o demônio quis atacar, destruir, como quem tem muita raiva desta flor aqui, quer pisar, rasgar, né? Com ódio, com ódio. E aí, aqui, alguns aspectos que eu queria colocar, porque isso é muito importante. Primeiro, como Nossa Senhora de Fátima, voltando ao que eu estava falando no início, ela tem aquela famosa frase que ela diz aos 3 pastorinhos, Francisco, Jacinta e Marta: surgirão modas que desagradarão muito a Nosso Senhor. Essa frase de Nossa Senhora de Fátima, em 1917. Surgirão modas que desagradarão muito a Nosso Senhor, que ofenderão muito a Deus. Uma outra frase de Nossa Senhora de Fátima: os pecados que mais levam para o inferno são os pecados da carne, né? Da impureza. Então a gente viu no século XX surgir uma revolução sem precedentes. Porque se a gente olhar, nós estamos vendo a sociedade se transformar numa rapidez muito grande e nós estamos ou com um sentimento de impotência ou com um sentimento talvez de anestesia. Ao ponto que até a gente chega a pensar que é normal que existe uma diferença gigante entre 50 anos atrás e hoje. Mas não é normal isso, porque entre 1917 e 1857 não existe essa diferença. Entenderam? O comportamento, a sociedade de 1800, de 1700, de 1600, em alguns detalhes muda, mas no geral não muda. A família é a mesma, a mulher se veste do mesmo jeito, mais ou menos, o homem se veste do mesmo jeito, mais ou menos, muda um pouquinho o estilo, né? Houve uma época que o homem usava peruca, imagina, né? Mas não houve uma época que o homem andava sem camisa, não houve. Ou que o homem andasse com uma bermudinha, não houve isso, entendeu? Não houve uma época que a mulher se vestisse como homem, não existiu. Nunca existiu. Isso passou a existir depois da profecia de Nossa Senhora de Fátima. Não é normal. Vamos colocar na nossa cabeça isso. Não é normal. Não é porque o padre falou, o Monsenhor falou. Não. Tem nada a ver com isso. São Padre Pio já falava. E eu vou mostrar para vocês que até os papas falaram. Tenho aqui alguns textos de papas. Então os papas começaram a observar, a igreja começou a observar e se escandalizar. O que é que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa. Então, sabendo que os pecados que mais levam ao inferno, porque a fraqueza do homem nesta área são os pecados da carne. Então, o demônio quis fazer da mulher, como lá no paraíso, a sedutora. Não está dizendo que o homem não é o pecador, muito pelo contrário, né? Não, de forma alguma. Né? Não mesmo, né? A gente sabe que, infelizmente, é a concupiscência do homem que é maior. De fato é isso. E a concupiscência do homem nessa área é tão grande que eu posso estar enganado. Talvez a senhora saiba mais do que eu. Mas eu acredito que muitas mulheres não compreendem a força da concupiscência masculina e acham que não faz mal algumas coisas.
acha que o homem não olha, acha que o homem não se importa. Porque se coloca um pouco no lugar, eu não me importaria. Então, esse processo de transformação da sociedade, que inclui a destruição da família, né? Então você tira as peças do lugar, troca, mistura, e aí você quebra a ordem criada por Deus. O pai, a mãe, os filhos, a família, que vai gerar filhos para Deus, que vai educar para a santidade, que vai formar a base da sociedade. Vamos destruir a sociedade, né? Quem encarnou de forma mais forte esse plano de destruição da sociedade foi o comunismo. Mais uma vez, Nossa Senhora de Fátima. O que é que ela disse para os pastorinhos? Rezem para que os erros da Rússia não se espalhem pelo mundo. Quais eram os erros da Rússia? O comunismo. Porque o plano do comunismo é destruir a sociedade. E a base da sociedade é a família. E a família é o quê? O homem e a mulher, cada um no seu papel, né? Então, precisava quebrar isso. Precisava fazer uma luta entre os sexos, né? Que a flor quisesse ser rocha, a rocha quisesse ser flor. O que tem de rocha querendo ser flor hoje em dia não está no gibi, né? E é interessante que quanto mais eu me afasto do plano de Deus, mais eu perco a beleza. Vou dar um salto aqui lá mais na frente, né? Tem coisa... Isso aqui eu acho que eu vou cortar aqui desse filmezinho aqui, né? Tem coisa mais horrível do que uma feminista? É um bicho. Gente, eu não sei a que bicho eu comparo um monstro daquele. Não, porque ela faz questão de ser feia. Deixar os cabelos crescer, né? Deixar as banhas... Meu Deus do céu! É um bicho. É um bicho, é um bicho. Tem um ícone do feminismo chamada Frida Kahlo. Acho que é o nome dela, é assim. Alguém já deve ter ouvido falar, né? Nossa, é um monstro. A mulher é um monstro. Tem uma sobrancelha que emenda uma com a outra. Parece um homem. Eu acho que deve ser um homossexual. Deve ser um bicho, né? Porque vai se embrutalizando, né? E uma característica da mulher é a beleza, não importa se ela é jovem, se ela é adulta, se ela é idosa. Que é coisa mais linda do que Madre Teresa de Calcutá? É uma anciã, né? Transmite uma beleza, feminilidade, né? É uma velhinha, né? Então não estou falando de coisas sensuais aqui, estou falando de beleza interior, né? Essa beleza interior que nos lembra Nossa Senhora, né? Então, houve um outro nome também, eu gostaria de fazer até um curso sobre isso, futuramente, assim, eu tenho vontade, porque é um tema que eu acho muito interessante. Então não é o espaço aqui, porque que é um retiro, né? É só uma motivação para nós rezarmos. Mas um outro nome, falei da Frida Kahlo, que é uma feminista louca, né? Existe. Um outro nome que é diretamente ligado à moda é a Coco Chanel. Todas as senhoras já sonharam com o Chanel número 5. A Coco Chanel é uma mulher que, uma vida terrível, o pai abandonou, uma família destroçada, depois foi para um orfanato, vários traumas, né? Acho que se juntou com um cara, enfim, né? E a Coco Chanel foi uma das responsáveis, ou se não a responsável, por introduzir a calça. Houveram tentativas de fazer isso no século XX, né, no início do século XX. Mas as mulheres não pegavam, é uma moda que não pegava, as mulheres não queriam, né, porque aquilo ali descaracterizava elas. Então a coisa que não pegava, houve uma tentativa, eu tenho aqui uma foto, na América do Norte. Então, logo no início do século XX, lá nos Estados Unidos, surgiu um movimento de contrariedade a respeito dos trajes femininos. Então, uma senhora chamada Amélia Bloomer,
foi à Europa pregar as suas ideias e tentar convencer as mulheres de poderem se vestir de maneira mais confortável, sem deixar de ser femininas. Então a primeira tentativa foi usar a palavra confortável, mas sem deixar de ser femininas. Porém, o traje proposto, que é ridículo, eu vou já mostrar para vocês, não vai dar para ver porque é muito pequenininho, mas eu vou tentar mostrar, que consistia de um vestido solto abaixo dos joelhos, porque antes se usava até a canela, então um vestido abaixo dos joelhos, usado com calças afofadas até o tornozelo. Olha que coisa mais ridícula. Dá para ver não, né?